Cara, eu voltei. Mas eu voltei já falando de Southampton, vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar de Neymar, vamos falar de Gabigol, vamos falar de muita coisa hoje. Vamos começar pelo Southampton. Péssimo resultado. Pra quem não sabe, eu vou fazer um vídeo resumo, tá bom? Isso aí pode ficar tranquilo que eu prometo que eu vou fazer. O Southampton, ele basicamente começou a Championship com menos 4 pontos, enfrentou o Watford logo de cara fora de casa. E o time do Southampton sofreu o que o Vasco sofreu, que foi um apagão. Cara, o Southampton, ele começou com uma peça. Ele não fez grande janela de transferência, até porque o dinheiro não permitiu e a fama também do time não permitiu. Mas o Southampton não fez uma grande janela de transferência, não fez nenhuma boa na minha visão. Mas o Southampton, ele começou hoje enfrentando o Watford. E o Watford é um time com muita tradição, seja na primeira divisão ou seja na segunda divisão, mais na segunda divisão do que na primeira, mas o Southampton começou enfrentando o Watford e, cara, foi um jogo difícil e o Tom Deckard fez um erro que não se pode fazer, que é começar com Finn Azaz no banco. Cara, depois que o Azaz entrou no banco, o Southampton dominou o jogo, não fez gol, porque a insuficiência ofensiva desse time é absurda. Defendeu muito bem, agiu muito bem, mas tomou 2 gols de contra-ataque bobos, tomaram 2 gols muito bobos, e o time apagou no primeiro tempo. Um apagão completo. Tomou o primeiro gol, o segundo gol, o time apagou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Tom Deckard conserta o erro dele, coloca o Azaz, mas o Southampton não consegue produzir a ponto de empatar o jogo ou de virar. O Southampton, ele tomou os 2 gols e ali foi o suficiente para não vencer o jogo, né? O jogo foi 2-1, placar merecidíssimo, porque o Southampton não produziu para empatar, mas depois da entrada de Finn Azaz, o Southampton produziu muito mais. E ele não pode ser banco, não pode. Ele, Léo Cienza, porque ele potencializa muito o Léo Cienza, Edozier. O Laring, que eu critico e eu sempre vou criticar, o canadense Laring, que fez o primeiro gol numa Copa do Mundo, inclusive eu preciso fazer mais vídeos, só que realmente a correria não permitiu. Em breve vocês vão entender o que é que estava acontecendo para eu sumir. Esse cenário ao qual vocês estão vendo aqui, ao qual é um cenário do meu quarto atual, vai mudar, tá bom? Vai mudar completamente, tá bom? Vocês vão saber com o passar do tempo aí. Gente, agora falando sobre Vasco da Gama. Cara, o time apagou no segundo tempo. Apagou. Eu acho que o Neymar hoje fez um jogo apagadíssimo. Se ele vier zoar o Vasco, ele não tem moral pra zoar o Vasco nesse jogo específico, porque nesse jogo específico ele não fez grande coisa. Não fez, na minha visão. Eu vi o jogo depois, eu não vi na hora, mas eu vi depois. Cara, o Neymar não fez um grande jogo. Ele fez um jogo bem mediano, bem pra baixo. Foi um jogo bem abaixo do Neymar. Ele construiu a jogada do terceiro ou segundo gol, se eu não me engano foi o segundo gol que foi o gol do Arão, mas ali foi falha do Léo Jardim e não produção do Neymar. Ele cobrou a falta muito bem, é especialista nisso. Mas, cara, um apagão completo no Vasco da Gama. Ofensivamente falando, o Vasco foi tenebroso, perdão. Ofensivamente falando, o Vasco tem sido tenebroso. Isso não é de hoje. Isso tem acontecido há algumas semanas. O único jogo que o Vasco ofensivamente produziu foi contra o Fluminense, mas é clássico, clássico é clássico, tudo pode acontecer. A boa notícia pro Vasco é que o Mirassol tomou uma baita goleada pro Flamengo dentro de casa. Esse 5-1 talvez beneficie o Vasco, porque o Mirassol tá 1 ponto somente da zona de abaixamento, mas o Vasco precisa fazer por si. E o próximo jogo é contra o Palmeiras, lá na Nubank Park, se não me engano, Nubank Arena, não sei como é que tá se chamando. E isso é preocupante. Pedro Emanuel consertou muito a defesa, mas o time apagou. Apagou. O time simplesmente teve um apagão que é inacreditável. Robert Renan, pra mim, fez uma belíssima partida. Foi muito bem. Pra mim, Thiago Mendes fez uma boa partida. Colídio, pra mim, teve uma boa primeira impressão, uma excelente estreia na minha visão do Colídio. Ele criou muitas chances. Mas o problema do Colídio, pra mim, é que ele não chuta no gol. Ele não chuta no gol. Ele pode ter o potencial de chutar no gol, mas ele prefere tocar. E, cara, Spinelli, meu Deus do céu. Vou ter que me coçar pra não falar do Spinelli. Inclusive, um vídeo aí sem headset. Raro, coisas raras. Cara,
Spinelli não dá. Não dá. Spinelli, nossa, Inestrosa. Cara, eu tentei dar chance, tempo, mas muda técnico, mas o Inestrosa não joga bem. O Spinelli só piora a cada dia que passa, ele não é a solução ofensiva, não sei de onde o Diniz quis, o Spinelli e o Inestrosa, mas eu já não quero mais ver. O Pedro Emanuel, ele conseguiu potencializar o Saldívia, que fez uma belíssima partida contra o Olímpia. Ele fez uma bela partida contra o Olímpia. Ele potencializou o Tietê, que na minha visão hoje fez um jogo apagadíssimo. O Jair saiu lesionado, infelizmente. Cara, ele potencializou bons jogadores que estavam muito para baixo. Mas, cara, o Spinelli não conseguiu e só preocupa, cara. Não quero ver o Vasco na segunda divisão de novo. Não quero, não quero. Eu nasci, o Vasco só decaiu. Eu nasci em 2005, aí o Vasco, pum, decaiu. Me quebra, isso me quebra, definitivamente me quebra. Enfim, cara, o Vasco teve um apagão. Foi um apagão absurdo o que aconteceu. Eu acho que foi muito mais uma falta de concentração do que qualquer outra coisa. Quando o Vasco toma o primeiro gol, na minha visão, ali acabou o jogo. Porque eu falei, o Vasco não vai virar. Não vai virar. Porque o Vasco, ele não consegue produzir para fazer um gol. Imagina para fazer dois. E aí o time se abateu completamente. Tomou o primeiro, tomou o segundo com a falha feia da zaga ali. O Léo Arão, parabéns, o Léo Arão. O William Arão fez um gol bizonho, na minha visão, um gol bizonho que ele fez ali. Segundo gol bizonho que ele faz, acho que o gol contra o Macará foi um gol meio esquisito também. Mas, cara, eu só torço mesmo para que passe logo essa fase. Se o Colídio for centroavante e fizer gol, tá ótimo. Jair se lesionou, cara. O Vasco é uma coisa inacreditável, cara. Quando o Brenner finalmente faz jogos bons, ele fez um jogo excelente contra o Fluminense, excelente jogo contra o Fluminense. E quando ele faz um outro jogo muito bom, na minha visão, um jogo não muito bom, um jogo muito bom porque ele estava apresentando, um jogo ok contra o adversário seguinte contra o Fluminense, nem lembro mais contra quem foi, se eu não me engano foi contra o Bahia. Cara, ele se lesionou, aí talvez vai ficar o ano todo fora. E o Brenner dentre os três estava sendo menos pior. Porque DVD, 3 gols. Brenner, dentre os três é o menos pior, cara. Aí eu perdi minha raciocínio aqui, acabaram entrando no meu quarto. É, dentre os três é o menos pior, cara. O Brenner, DVD, Spinelli, Deus amado. Cara, o time, sinceramente, o time só tá piorando. Piorando cada vez mais. Eu, sinceramente, eu perco as esperanças. Quando o Vasco, tu não pode elogiar o Vasco, falando o Vasco tá evoluindo. Senão o universo olha e fala: ah, o Vasco tá evoluindo, toma aí a tua evolução. Primeiro jogo do Pedro Emanuel quando tomou 3 gols. Então a gente tá com 8 jogos, 8 gols sofridos, né? Bizarro, bizarro isso. 8 jogos do Pedro. Não, são 9 jogos do Pedro Emanuel e 8 gols sofridos. Então, o Vasco realmente, o negócio do Vasco é complicado. Cara, vamos para cima, vamos para frente. O Vasco tem potencial para melhorar, mas vamos acreditar, né? Vamos acreditar que o Vasco vai virar, vai melhorar. Porque tá difícil de acreditar, cara. Tá realmente difícil de acreditar. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Eu tô realmente sumido, mas eu vou aumentar a frequência do canal, já eu prometo isso, mas realmente eu vou aumentar porque vocês vão entender, o cenário vai mudar, as coisas aqui vão mudar aqui atrás. E eu tenho muitos projetos com esse canal. Tem um canal novo que eu vou produzir também. E tá bom? E eu espero que vocês me deem muito uma força lá, tá bom? Mas isso é um pouco mais pra frente. Esse canal aqui eu vou dar um foco total. Chegamos na meta de 50 inscritos, cara. Isso me alegra muito. Muito obrigado mesmo para todas as pessoas que estão vendo os vídeos, que estão vendo o canal. Para mim é uma alegria imensa estar junto com vocês aqui. Eu confesso para vocês que eu não pensei que eu chegaria nessa meta de 50 e eu botei na minha cabeça, cara, se eu chegar a 50 inscritos eu vou dar mais gás do que eu tô dando. E em um vídeo que eu tinha comentado, eu adoro ver esse canal no YouTube, eu vejo todos os dias. E num vídeo que eu tinha comentado, uma pessoa se inscreveu e eu já tinha chego nos 50 inscritos. Então, para mim, é uma meta maravilhosa. E eu fico extremamente feliz pelo apoio de vocês, as visualizações, os likes, os comentários. Enfim, gente, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. 50 inscritos aí, a meta já foi batida. Vamos para cima, a meta agora são 55 inscritos.
Bom, se puder, traz mais um inscrito aí pro canal para continuar dando uma força. Se inscreve, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, que isso ajuda muito o YouTube a espalhar meus vídeos, ok? Obrigado, gente, por tudo. Deus abençoe. Valeu. Tô gravando sem headset, cara. Olha aí que novidade.